Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo e o prometido é devido. Ora, aqui está um novo vídeo para as nossas discussões aqui nas redes sociais e em meios da internet. O meu nome é David Gameiro, sou eleito para a Assembleia de Junta de Freguesia de São Mamede pelo Partido Chega e então este vídeo hoje vai se focar muito na Assembleia de Junta que na terça-feira à noite, às 9 horas, na Junta de Freguesia de São Mamede, em que participei como membro eleito e onde se discutiram muitos assuntos, muitos temas interessantes, importantes, alguns trazidos por mim, outros falados pelo próprio Executivo, mas também pelo público que esteve presente e que foi com muito gosto. É sempre muito gosto ver os nossos concidadãos presentes a trazerem as suas preocupações, as suas ideias também e a questionarem todos nós sobre o trabalho que está a ser realizado. É muito importante. Isto é das coisas mais importantes das assembleias, é o povo também aparecer e participar. Ora então, vou tentar fazer um resumo muito rápido do que aconteceu na Assembleia, tanto em temas como também de explicações. É assim, no início tive uma participação, trouxe vários temas à discussão antes da ordem do dia, que se focaram em várias coisas. Primeiro foi sobre a transparência e também o acesso à informação, que continua um bocado em falta. Um ponto nada de assim de gravíssimo, mas também é uma coisa que tem importância e tem muita relevância no nosso trabalho como membros eleitos, que é a questão da gente aceder às antigas atas, às atas anteriores, anos anteriores, mas também, acima de tudo, também para a renovação da imagem da própria junta depois das eleições. Continuam lá, por exemplo, no site as fotos dos membros da Assembleia anterior, do mandato anterior, e achei por bem voltar a mencionar, já fui chamada a atenção em privado ao Executivo, e achei por bem desta vez registar em ata. Depois também fiz uma questão sobre o concurso que está a haver para duas posições na junta, para administrativo e também para o personal técnico. Está a decorrer bem, está aberto ainda, está a decorrer, ainda não está fechado, nem sequer houve escolhas feitas, obviamente, mas já há volta de 20 candidaturas para as duas posições, mais para a parte administrativa, acho que falaram em 17, e também já 3 candidaturas para a parte do profissional técnico do Rua. Pronto, é bom saber que há procura e se calhar até no futuro era bom até se abrir mais concursos dentro das possibilidades financeiras da própria junta. Depois fiz uma menção de algo que me foi informado que uma pessoa mandou uma imagem sobre uma boca de incêndio que estava vandalizada em São Mamede, ali ao pé da, como vocês conhecem, a estrada que vai em direção a Fátima, para o Verbo Divino, ali ao pé da Arqui Jardim. Estava lá uma boca de incêndio vandalizada e danificada, e o executivo informou-me que pronto, normalmente isso é no âmbito das águas da batalha e também dos bombeiros, mas pronto, obviamente eles vão informar. E depois também aproveitaram para fazer um ponto de situação que, pronto, isto é generalizado no Conselho, não é só ali em São Mamede, há várias, no Conselho inteiro. Pronto. E também depois chamei a atenção a uma notícia que ressurgiu, é uma notícia antiga, mas voltou a ressurgir, e isto normalmente, quando se começa a ver as histórias antigas a voltarem ao barulho, é sempre sinal, que poderá haver aí alterações ou desenvolvimentos. Voltou a aparecer nas redes sociais aquela notícia que dizia que o antigo colégio de São Mamede ia ser adquirido pelo MAI para ser transformado numa escola de formação e num posto de controle da GNR, e eu sempre defendi que aquele colégio não devia ser comprado pela MAI, mas sim pelo ME, que é o Ministério da Educação, e deveria ser posto à disposição do agrupamento de escolas da Batalha e ser reativado, sendo colégio público desta vez, e seria então uma segunda opção dentro do próprio Conselho, mas também acima de tudo também nas freguesias circundantes, algumas até que não pertencem à Batalha. Isso também seria uma opção muito positiva para Miradeira, para Fátima, que eles andam lá com um problema desgraçado para arranjar sítio para os miúdos, pelo menos espaço público, em escolas públicas. Pronto. Mas foi questionado, acho que não há grandes desenvolvimentos, aquilo foi só uma notícia que foi repartilhada, pronto, não sei bem de onde, mas é normal que essas histórias de vez em quando voltem a ressurgir no espaço de discussão. E depois então, terminei a minha participação, e foi então o início da participação do público, em que participaram 3 pessoas daqui da freguesia. Foi o Sr. Jorge, toda a gente o conhece, dali da Descansar São Mamede, um senhor que é o senhor Armandi, acho que este é o nome do senhor, eu tentei perceber, penso que é o nome dele, e foi o Sr. Luís Pereira, Luís Filipe, como é conhecido aqui na zona. O Sr. Jorge trouxe temas muito graves e antigos aqui da freguesia, que é parte do saneamento da parte sul da freguesia, que continua inexistente, né? E vê-se que o constrangimento cada vez é mais,
e realmente é mau para as pessoas, porque pronto, pagam os seus impostos como qualquer um e realmente não têm os serviços públicos que alguns têm, pronto, por sorte, noutras partes da freguesia. O Executivo tentou responder o melhor que pôde, pronto, para já são obras de custos elevadíssimos, e o terreno aqui nesta zona, em que inclui onde eu vivo, realmente não é fácil. Não é muito fácil, realmente pode fazer trabalhos subterrâneos, mas isso também não serve de desculpa. Assim, acho que é algo que tem que ser levado às Assembleias Municipais, mas também à reuniões de Executivo, porque algo tem que ser feito, ponto, é assim. Só está a ficar para trás e estamos aqui para lutar por isso. E agora fica aqui uma palavra ao Sr. Jorge, que tentarei fazer o melhor que puder e o que puder do meu lado. Pronto. Também trouxe a chamada de atenção ali a um ou dois postos de eletricidade e também a caixotes de lixo ali na Estrada Sul, né, da estrada principal para Sul, em direção à Mirada, que estão em sítios bastante complicados e perigosos, e também de um espelho que está ali no cruzamento que a gente conhece ali no fundo da Portela, que depois que segue em frente em direção aos Casais de São Mamede e à direita em direção ali ao Barreiro, ali ao Casal Gil, ali ao Moita de Martinho. Pronto, e que vão tentar tratar de resolver isso. E também trouxe uma questão, novamente, sobre a questão de áreas de construção, pronto, e estive muito bem, disse que isso é mais dentro do âmbito da Câmara, e havendo agora uma revisão de PDM a decorrer, é uma ótima altura de começarem a tratar de candidaturas propostas. Pronto, podem apresentar à Câmara para a alteração de PDM. É sempre importante dizer isso. Muitas vezes as coisas já estão a decorrer, as pessoas é que não sabem. E muitas vezes os executivos têm que nos informar. Nós também, como deputados, fazemos o mesmo. E nisso, bom trabalho ao executivo. Depois então falou esse tal senhor Armandi, e peço desculpa novamente se não é o nome do senhor, mas acho que foi aquilo que eu percebi, pronto, quando ele foi chamado. É assim, ele fez questões sobre o pavilhão, quando é que estaria pronto. Foi dito pelo executivo que está projetado para fim de setembro, princípio de outubro. Vamos querer que sim, e pelo menos é do interesse de todos, até não só de São Mamede, mas também do Conselho inteiro, porque, como sabem, faltam recintos desportivos para as associações que foram prejudicadas pelo Christine. Pronto, o Amarense já anda lá para furado, e acho que também o Amarense também quer usar o novo pavilhão de São Mamede, por isso esperemos que sim. Fez uma questão sobre também o pavilhão, de quem vai tratar então da manutenção e limpeza do espaço, e o executivo voltou a sair com uma resposta que eu não gosto de ouvir. Não é questão de ser culpa deles, mas é uma resposta que eu nunca gostei de ouvir, que é de não sabemos. Que claramente demonstra um bocado de falta de comunicação, mas também de organização superior a eles. Acho que a Câmara, nesta altura do campeonato, já devia ter isso mais do que tratado. Isso é uma coisa que tem que ser tratada até andando de mão. Porque, por exemplo, se a Câmara está a fazer conta de entregar isto à Junta de Freguesia de São Mamede, é bom saber se o São Mamede tem capacidade. É um pavilhão municipal. Pronto. Veremos. Veremos. Depois, então, o Sr. Armando também começou a perguntar se havia planos para um futuro lar, e a Nélia, tesoureira da Junta, também faz parte ali da Centro Social, então respondeu e informou-lhe que o Centro Social vai, entretanto, iniciar as obras para o novo lar. Se tudo correr bem e não houver problemas de maior, até o final do ano as obras já devem arrancar. O que é muito bom. Como nos informou também, 41 camas, fantástico. Epá, já é um bom começo, e esperemos que no futuro mais espaços desses sejam desenvolvidos cá na nossa freguesia, porque cada vez temos uma população mais idosa, e às vezes soluções dessas são necessárias, pronto, por muita infelicidade às vezes das famílias, mas pronto. E depois também o Sr. Armando fez uma questão por causa de, tem um bocado a ver com o Cristino, mas não só, mas é aquela questão de informou-nos que ele tinha um problema, que dentro de um terreno que ele possui está uma árvore derrubada que caiu de um vizinho. Perguntou-se quem quer, se podia fazer alguma coisa ou se alguém podia fazer alguma coisa. Da parte de ICNF, GNRs, Proteção Civil, Câmara, não podem, porque é entre privados, pelo menos assim, não podem. O ideal é os vizinhos falarem e resolverem isso. O proprietário da tal árvore ir lá cortar e remover, ou então dizer, pronto, olha, se você quiser, corta, fique com a lenha. Pronto, o ideal é sempre esse. Entre privados é haver uma resolução cordial e, pronto, e simples. No caso das coisas não correrem bem, pronto, normalmente isso depois tem que vir com queixas às autoridades, etc. E depois, provavelmente, também dar um salto, se calhar, aos tribunais, que não é o ideal. Coisas assim, para mim, sinceramente, não há necessidade. Mas pronto, o senhor foi informado, e muito bem informado.
Depois então foi a atuação do Luís Pereira, Luís Filipe, que fez uma congratulação ao executivo por causa do dia da criança, fica sempre bem, realmente, mas pronto, deu os parabéns no próprio dia. Porque realmente a festa foi muito boa. Nisto tem que se. Quando é assim, embora podemos ser de forças políticas diferentes, mas eu sou uma pessoa muito honesta nestas coisas, que é quando eu vejo pessoas a trabalhar bem, epá, gosto de apreciar e dizer epá, parabéns, e se é para trabalhar assim, continue. Pronto, é mesmo assim, epá, pronto. Não há, nisto não há partida, não há partidos, nisto é bom para a população, epá, não parem. E isso, parabéns. Falou da Estrada da Moita, pronto, que realmente está atrasado muito. Não sei se é por culpa daqui de São Mamede, por culpa da batalha. Realmente já tinha havido na última Assembleia uma menção que supostamente ia arrancar agora até o final de maio, não arrancou. Houve reuniões, supostamente, segundo o Presidente da Junta, o Luís Santos, disse, e a esperança é que ela inicie, entretanto. É paz. Só uma menção, uma chamada de atenção. Espero bem que as esperanças deixem de ser só esperanças, que realmente sejam realidade. Porque, pronto, as coisas têm que ser feitas. E está orçamentado desde outubro do ano passado, ainda do orçamento do ano anterior, está mais do que na hora. Pronto. Ok, que eu percebo que às vezes há atrasos, a tempestade também trouxe aqui uns problemas. Ok, tudo muito bem. Mas, chega uma altura também já chega. Dizes sempre, pá, amigos, brigamos ou brinquemos? Não é, nada, não é atitude negativa, é simplesmente se dizem, façam. Se não podem fazer, digam porquê. Pronto, é tão simples quanto isso. Mas pronto, para já, vamos esperar mais um tempo. Vamos dar o benefício da dúvida. E trouxe à conversa a linha de muita alta tensão que vai ser montada aqui na freguesia, ou vai passar na freguesia. Um trajeto que estava a tentar ser aprovado não foi aprovado, que era um que fazia paralelo à A1 e depois paralelo à IC9, não foi aceito. E só para vos avisar, já estão no terreno. O traçado da linha, eu não gosto do traçado da linha, sinceramente. Acho que havia soluções muito melhores. Olha, a anterior estava a tentar ser proposta, que foi chumbada, para mim era melhor. Não era ideal também, mas era melhor para mim, honestamente. Vai prejudicar muita gente. Dizem, pronto, mas depois nas áreas, não sei o que, se for da indústria, podem construir por baixo, não sei. Sim, amigos. Deixam ser, antes de fazer, prometem tudo e dizem que podem fazer tudo. Lembras-te do IC9? Expropriaram uma quantidade de gente, incluindo a minha mãe, e agora, pronto, chama a atenção que a minha mãe foi uma dessas pessoas, com promessas, vai haver nó de ligação no IC9 ali entre a Porlheira e o Casal do Meio, nós todos contentes, pronto, olha, despropriam, mas ao menos temos ali acesso e agora temos uma via rápida aqui à porta de casa. E o que é que aconteceu? É para esqueceram-se de fazer as rampas da nova ligação, né? Esqueceram-se, coitados. Por isso, amigos, promessas, a gente não vive de promessas, e de promessas já estamos fartos. Por isso, peço à população, se calhar está na hora de se informarem, de se mobilizarem também, das duas uma, ou para realmente fazer a oposição viva e fazer-se o que se puder, se realmente concordam comigo ou não, se puderes dar ajuda, ou então, mesmo que não se consiga fazer a oposição efetiva, ao menos que se exija e os obrigue realmente a fazer aquilo que eles dizem que querem fazer. Mal por mal, ao menos isso. Mas pronto, no futuro estaremos atentos. Ora então, pois passou a fase de intervenção do público e então passamos à ordem de dia, que tinha 4 pontos, era a formação escrita do Presidente, que acabou por ser quase toda feita. As questões antes da ordem de dia para a intervenção do público, pronto, coincidências, mas pronto, ainda bem, mas a informação ele tinha muita informação dessa já pronta, ainda bem. Foi a leitura e a aprovação da ata anterior, como é costume. Depois então fizemos então uma coisa importante, que foi a apreciação e deliberação do acordo de delegação de competências. Pronto. Não discordei do orçamento, simplesmente mencionei e disse e falei disso ao executivo, que eu mesmo assim considero pouco, devido à área florestal que nós temos e a quantidade de estradas que nós temos. Não é só estrada de Alcatrão e principais, é secundárias e depois já os terrenos rústicos, né? Os caminhos de apoio, etc. São importantíssimos serem azelados, porque é época de fogos em que entramos agora. E pronto, há os espaços verdes também, ficam com os espaços verdes, desta vez depois não têm escolas para fazer, mas é a questão que é assim, ao final do dia acho sempre o valor baixo, sinceramente, acho o valor baixo. Para a dimensão que a junta tem, pega por pouco para mim, pelo menos para fazer um trabalho mesmo efetivo. É assim, eles fazem o que podem, muitas vezes, e eu vejo algum esforço realmente deles fazerem o máximo possível,
mas temos que exigir mais, porque podia estar muito melhor. E eu penso que mais um bocadinho de dinheiro, uns fundos, ajudava. Não era a solução só, mas era um caminho nesse sentido. Pronto. Mas acabei por votar a favor, porque achei que realmente não era mau orçamento, podia ser muito pior, mesmo assim eu estive ali, segundo o que me informaram, também tiveram que lutar para pedir mais qualquer coisa, ainda bem, e conseguiram, embora foi pouco, mas conseguiram, e por isso votei a favor, e com toda a responsabilidade que isso me traz. Depois não houve mais nenhum assunto de interesse a ser trazido à conversa, e então passamos só por uma pequena nota final que o Presidente da Junta fez, que o Luís Santos fez, foi mencionar datas a festejar, agora nos próximos tempos, o aniversário da Junta, 110 anos, só uma média, que vai ser muito. As pessoas que podiam estar à espera de uma coisa assim mais pomposa, são 110 anos, é uma data assim mais bonitinha e redonda, mas decidiu-se fazer mais ou menos o que é de costume, que é uma missa no próprio dia, celebrada na Igreja de São Mamed. Será feito um corte do bolo, muito breve, mais simbólico do que outra coisa, e depois então haverá supostamente um pequeno evento a portas fechadas para membros da Junta e membros da Assembleia, acho eu, e alguns convidados, provavelmente pronto, ir convidar personalidades e pessoas assim, para ter ali um pequeno momento de troca. E ele depois até acabou por dizer que decidiu fazer isto, no meu entender, não discordei, não discordei, podia fazer mais qualquer coisa e podia, mas pronto, na essência não discordei, porque realmente a Junta teve uma ideia, que achei boa, que já me tinha sido explicado e que disse top, top, que vai haver um recinto para ver o Mundial à frente da Junta. Vai ser criado ali um espaço, vai haver participação de associações, que é sempre muito fixe, que é coisas que eu gosto muito que as juntas fazem, é puxar as associações para o pé deles e trabalharem com elas. E vão montar um ecrã grande de LEDs, acho que é aquilo de um veículo, assim um ecrã grande, aquilo vão dar lá um espaço, vão pôr umas mesas, já estão umas mesas de merendas, vão criar lá espaço para o pessoal poder dar até a bola, vai haver lá comidas e bebidas, quando o que parece, e para os jogos da seleção. Pá, fantástico, é aberto ao público, é pá, muito bom, é pá, muito, muito fixe, é pá, acho que é muito positivo. E então no último jogo, pelo menos a fase de grupos, que é de sábado para domingo à meia-noite e meia, acho que vai criar ali uma oportunidade de ver um convívio fantástico e realmente com os custos muito controlados, que é sempre bom. Conseguir fazer coisas muito boas com muito pouco dinheiro, coisas assim, para mim, é só me chamarem para ajudar. E depois realmente ele depois fez uma pequena menção dos outros parques infantis, ou pelo menos foi questionada por uma pessoa depois naquele momento, e ele realmente respondeu que os outros parques infantis não estão esquecidos, inauguraram agora o novo no Dia da Criança, na tal festa que houve agora no domingo, e ele diz que pronto, pelo menos em questão vão fazer limpeza, obviamente uma manutenção normal, mas também vão tentar, pelo menos ele diz, provavelmente vão conseguir, nunca é garantido, não está muito bem orçamentado isso, mas pronto, eles estão a ver se conseguem, que é pelo menos tentar dar um jeito aos pisos, que é a parte sempre mais danificada destes parques. Pelo menos aqui em São Mamed é um bocado mais essa realidade. O chão é que está pior ainda. E então ele disse que ia tentar. Pronto, e esperemos, e estaremos aqui para verificar isso e realmente para seguir esses assuntos. Pronto, no que toca à Assembleia de Junta foi mais ou menos isso que se passou. Novamente, para mim o momento mais bonito foi quando o público fez intervenção, trazer os seus problemas, nós ouvirmos e debater, que é sempre bom. Agora duas menções muito rápidas e uma delas é muito triste. É um assunto que eu, sinceramente, quando eu li isto, quando eu soube disto a primeira vez, uh, fiquei completamente boca aberta e sinceramente estou em choque. Ainda neste momento estou em choque, para ser muito honesto. Porquê? O assassinato do jovem Henry Novak na Inglaterra, que aconteceu há poucos dias, é mais um. E obviamente quando eu ouvi esta notícia veio-me logo de Charlie Kirk à ideia. Percebem? E está a chegar a um ponto que sinceramente já não sei. Sinceramente, honestamente já não sei. Isto seja uma chamada de atenção e um despertar para as nossas autoridades em Portugal, porque não se iludem. Isto pode vir a acontecer breve. Cá. E olha que se calhar não vai demorar muito tempo. Deus queira que não, Deus queira que eu esteja enganado, mas seriamente. Por isso, faço aqui uma chamada de atenção.
Isto não tem nada a ver com racismo, nem com xenofobia, nem contra a imigração. Não. Isto é uma chamada de atenção. Embora aquilo foi entre um cidadão, uma pessoa nascida na Inglaterra, era inglês, de nascença, etc., e um imigrante, aquilo foi literalmente a sirene de alarme sobre um problema que nós também estamos fartos de dizer. A questão não é só a questão de ser estrangeiro. É a matriz cultural. É tão dispar, a diferença é tão grande que isto para eles é natural. A reação a um problema foi, literalmente, foi que um jovem durante uns momentos, foi que 5 vezes um jovem, com uma espada, dizem aquele punhal de cerimonial, aquilo é uma espada, ou uma espada pequena, whatever. E ainda teve a indecência de ligar para o 112 a acusar a sua vítima de racismo. Pois também a polícia teve uma atitude, para mim, sinceramente, esqueçam, não é assim que se trata um problema, mesmo que fosse só uma questão de racismo e de discurso de ódio. Não é chegar lá a prender um acuso, o outro é logo preso. Não é assim. E depois isto ultimamente tem sido sempre, alguém acusa alguém, quem vai sempre preso é quem tem o tom mais claro. E é verdade, e acusem-me de racista, chamem-me os nomes que vocês quiserem. Mas é verdade. E assim tem sido nos últimos 2, 3 anos, é sempre assim. Alguém grita racismo, o primeiro que vai preso é o mais pálido. E acabou. E depois o que aconteceu? A pessoa que foi algemada estava a morrer. Se esvaziar sem sangue. E o cúmulo disto tudo é que a própria mãe do assassino teve a indecência de tentar esconder a arma do crime. Eu nem consigo começar a explicar, nem a adjetivar em português o quanto isto está errado e o quanto isto me revolta. E o terror que eu tenho dentro da minha alma, neste momento, que isto pode brevemente vir a começar a acontecer aqui em Portugal. Pode ser com algum amigo nosso, pode ser com algum filho de alguém, pode ser com o pai de alguém. Por isso, peço desculpa por um bocadinho de tempo, mas isto realmente é grave. Pronto. A segunda coisa que eu quero falar, sinceramente, eu já fiz este vídeo, mas estou a repeti-lo, porque ontem aconteceram coisas que eu depois não tive tempo para me preparar para falar, mas eu queria mencionar neste vídeo, por isso é que atrasei um dia. O que se passou à porta do Parlamento ontem acaba por provar o que nós estamos fartos de dizer. Há uma quantidade de portugueses neste país que realmente fazem tudo e mais alguma coisa ao ponto de desrespeitar agentes de autoridade e de tentar aleijá-los só para defender o facto de não querem trabalhar. Caros amigos, vou-vos dar uma opinião que não vai ser muito bonita se calhar para certas pessoas, mas sinceramente agora não me estou a importar. Mas vou dizer o que me vem na alma. Ainda muito branda foi as autoridades ontem. Se fosse eu a mandar, eles não iam só presos. Eles iam mesmo, o que é sentir na pele realmente ser agredir uma autoridade. Não digo violência ao ponto de realmente espancamentos, nem homicídios involuntários. Não é entrar nesse tipo de doideira. Mas eles iam ficar a senti-la bem no corpo. Não era só uma bastonadazinha e umas algemas. Não. Eles iam, no dia a seguir, eles iam lembrar-se. E da próxima vez que se chamavam para uma greve, eles iam pensar 2 vezes, pelo menos, como é que iam agir nessa greve. O que foi feito antes da autoridade começar a agir, sinceramente, não há direito à greve que justifique aquilo em lado nenhum do mundo. Querem fazer greve? Ok. Querem fazer greve? Façam greve. Mas é assim, quem faz greve, ou quem gosta de marcar as greves da maneira como marcam aqui no nosso país, eu faço sempre o mesmo desafio. Ou hei de dar a mão à palmatória a vocês no dia que vocês marcarem uma greve por um sábado. Aí vão começar a ganhar um bocadinho de respeito da minha parte. De resto, esqueçam. Se fazer greve em Portugal é só uma desculpa para tirar mais dias de férias. Pelo menos na maioria das vezes. Obviamente há greves que eu vejo que são marcadas e são feitas mesmo com o intuito e com a intenção certa. Agora, uma boa parte delas, amigos, não venham cá com histórias. E então na educação, amigos, esqueçam. Tudo é boa desculpa para as escolas estarem fechadas. Está bem? Por isso, também cantar a missa ao padre. Está bem? Acabando numa boa nota,
Os vídeos vão continuar esta semana, pronto, isto feriado e tal, não sei, isto vai ajudar. Vou fazer mais conteúdos esta semana, estejam atentos, espero que gostem, por favor, façam like, partilhem, comentem de maneira educada, só vos peço isso, eu não me importo de um bom debate, de um bom discurso entre duas ideias, por mais diferentes que sejam, desde que haja educação. E não haja... com educação, ok? Mas acima de tudo, olha, muito obrigado a todos. I'm back, como diz, I'll be back. I was back, and now I'm back. Por isso, estou de volta, pessoal. Espero que gostem e até breve. Fiquem bem, tenham um ótimo dia e, obviamente, tenham um ótimo feriado de Dia de Corpo de Deus. Obrigado.